Meu nome é Nilo César Consoli, eu sou professor e coordenador, na verdade, neste momento, estou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um programa de excelência da CAPES. Eu vou falar hoje sobre desenvolvimento de novos materiais geotécnicos, mas antes disso, eu queria apresentar as minhas credenciais, na verdade, até agora. Eu sou pesquisador 1A do CNPq, eu sou 1A desde 2005. Se vocês olharem no Web of Science, vocês vão verificar que nesse momento, no dia de hoje, eu tenho 170 artigos em periódicos publicados e lá vocês vão encontrar eles, no Web of Science, com 3.308 citações e um índice H35. Eu sou editor do Journal of Geotechnical and Environmental Engineering da American Society of Civil Engineers, a SCE. Também sou editor do Journal of Materials in Civil Engineering da SCE. E também sou editor do Geotechnical and Geological Engineering da Springer. Eu também atuo como um membro do corpo editorial da Canadian Geotechnical Journal, da Geotextiles and Geomembranes, da Geosynthetics International, da Ground Improvement e da Transportation Geotechnics. Eu queria, antes de começar os demais slides, comentar com vocês o que é a ideia de desenvolver novos materiais geotécnicos. Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente da ideia clássica da geotecnia, na qual eu costumo dizer que nós, geotécnicos, somos treinados para nos adequar ao solo como ele se encontra. Então, a gente caracteriza ele, faz ensaios de campo, de laboratório, para nós caracterizarmos esse solo e ver como ele se encontra, e aí, então, nos adequarmos a ele, fazer projetos mais distintos possíveis na área de geotecnia. Eu acredito numa coisa diferente. Eu acredito que nós deveríamos vir a poder controlar as características do solo, e, portanto, nós podemos modificar as características desse solo, de forma que ele se adeque àquilo que nós necessitamos. Então, eu poderia vir a compactar ele, eu poderia vir a inserir agentes químicos para enrijecer, endurecer, para que ele fique mais resistente, mais rígido, mais durável, todas as características que ele poderia ter, num caso desses, melhoradas para se adequar. Isso tudo através de que eu posso fazer uma mass stabilization, eu posso fazer um aterro completamente controlado, digamos, para mim poder saber como é que está, eu posso fazer um deep mixing, eu posso melhorar camadas e fazer fundações superficiais sobre isso, eu posso fazer uma fundação profunda sobre carregamento lateral, por exemplo, eu posso melhorar o topo, ao redor do topo, compactando e enrijecendo através de agentes cimentantes, por exemplo. Isso são alguns exemplos só dessa área que, para mim, é o presente, mas é mais ainda o futuro da engenharia geotécnica. Então, eu vou começar agora a falar sobre, especificamente, a ideia de um índice que foi desenvolvido aqui por mim e pelo meu grupo de pesquisa, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, que é um índice que controla o comportamento de solos cimentados. A gente chama de um índice porosidade teor volumétrico do agente cimentante. Aqui em inglês é Porosity Binder Index. O primeiro artigo que foi publicado sobre esse tema, que até então não se tinha forma de dosar de uma forma consistente solos, foi em 2007. Como vocês veem aqui embaixo, aliás, em todos os slides, vocês vão ver os artigos em journals, em periódicos de boa qualidade, como nesse caso o Journal of Geotechnical and Environmental Engineering. Então, todos os meus artigos, eles foram peer-reviewed, quer dizer, eles foram avaliados pelos especialistas, outros especialistas na área, eles passaram pelo crivo deles e por isso que eles foram publicados. Isso, como um cientista, eu imagino que isso seja uma das formas melhores que nós temos a sermos criticados, na verdade, pelos nossos colegas, sem saber quem eles são, uma forma de que, se nós conseguirmos resolver todos os problemas que forem colocados para nós, demonstra a qualidade do trabalho que a gente tem. Esse trabalho aqui, por exemplo, o nome dele é Key Parameters for Strength Control of Artificially Cemented Soils. Ele foi, então, publicado em 2007, e ele tem um paradigma, na verdade, que existia de
como é que nós podemos vir a dosar solos? Existiam coisas como, pega, compacta na umidade ótima, faz alguma coisa nesse sentido, tá? E bota uma certa quantidade de cimento que você vai ver quanto é que vai dar, e daí você escolhe. A ideia foi nós desenvolvermos algum tipo de índice que realmente venha a controlar. E nós, digamos, a partir de muito estudo que nós estamos fazendo em solos cimentados, a gente concluiu que o parâmetro que realmente controla o comportamento aqui de resistência, de rigidez, de durabilidade, de expansão, bom, das variáveis mecânicas que nós tivemos interessados, é esse índice que é porosidade dividido pelo teor volumétrico do agente cimentante. Nessa primeira porção aqui é cimento Portland mesmo. Esse artigo a gente estava avaliando quase que exclusivamente resistência à compressão não confinada. Tá? Pois bem, até hoje ele tem 201 citações no Scopus e 178 citações no Web of Science. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Então, nós temos aqui curvas de compactação nas três energias, a energia modificada, intermediária e a standard, a normal. Aqui nós podemos ver nesse gráfico aqui embaixo, onde vocês estão vendo a seta, a resistência à compressão simples versus a porosidade. Tá? Tem aqui como é que varia, então aumenta a porosidade, obviamente a resistência cai, e quanto mais para cima for essa curva, é maior a quantidade de cimento. Então nós estamos avaliando a resistência como função da porosidade e da quantidade de cimento também. O que a gente mostra, rapidamente, eu vou mostrar para vocês, se vocês se interessarem, vocês vão poder ver isso aqui nesse artigo em mais detalhes, é de que todas as amostras que nós moldamos aqui com várias quantidades de cimento, com várias porosidades, elas, se eu fizer o QU no eixo vertical e no horizontal, o eta, que é a porosidade, dividido pelo CIV, que é o teor volumétrico de cimento, e esse elevado a 0,28, a gente tem já uma explicação teórica, porque o 0,28, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui nessa apresentação, já que é uma apresentação que deve ser rápida e nós não temos tanto tempo assim. Então, vamos ver, continuando aqui. É interessante que uma curva única demonstra, onde essa curva única aqui, ela tem um escalar na frente, 5 vezes 0,3 dá 10, vezes 10 dá 7, a porosidade, o teor volumétrico de cimento, elevado a 0,28, e tem um fator externo, R quadrado 0,97. Foi a primeira vez que a gente fez, nós estudamos um solo específico, mas foi interessante obter essa curva única aqui. Nós estudamos nesse mesmo artigo, essas mesmas, digamos, variáveis aqui, só para poucos pontos, não todos, mas avaliando o resultado em ensaios triaxiais sob uma tensão de confinamento, a tensão efetiva de 20 kPa. Ele demonstra nitidamente que você tem um resultado, em média, superior àquele da compressão simples, como nós temos aqui. Tá? Bom, isso aí foi quando a gente começou, estava tentando entender. Na sequência, não é necessariamente a sequência temporal, mas é o que está mostrando aqui. Em 2010, a gente tem um outro artigo também no Journal of Geotechnical and Environmental Engineering, onde a gente mostra que você tem, digamos, aqui era uma areia, tá? Que nós fizemos ensaios com várias porosidades, várias quantidades de cimento, tração na compressão diametral, que é esse resultado aqui embaixo, e compressão não confinada, aqui em cima. Tá? O que nós observamos é de que o formato das curvas, a gente observa aqui pelo item interno CIV elevado a 1, no caso, não está nada aqui, e o externo a menos 1,3. Esse valor aqui para compressão e esse aqui para tração, eles são os mesmos, o que significa que se eu fizer uma razão entre tração e compressão, eu acabo tendo um escalar. Significa que essa razão tração-compressão, ela não é dependente da porosidade e do teor volumétrico de cimento. Ela vai ser única para qualquer porosidade e teor volumétrico de cimento, pelo menos dentro daqueles que eu estudei. Como eu disse para vocês, na sequência a gente começou a estudar também que além da compressão não confinada, da tração na compressão diametral, também ensaios triaxiais, tá, eram os ensaios completos, eles eram, digamos, a curva, a tensão de formação, tá, bem como a ruptura também, elas eram controladas por esse índice aqui. A rigidez inicial, tá, tanto cisalhante quanto volumétrica, e além de outras variáveis mecânicas são controladas por esse índice. Aquilo que eu mostrei para vocês eram os resultados, digamos, para cimento Portland. Daí a gente foi fazer um estudo para cal, onde eu iria colocar cal num solo, um solo silto argiloso,
Tá? Tem um artigo de 2009, no Journal of Materials and Civil Engineering, que vocês podem encontrar os detalhes aqui. Quando nós fizemos uma primeira avaliação da compressão simples versus, digamos, isso aqui é volume de vazios por volume de cal, mas também é representado por porosidade e teor volumétrico de cal. Cada quantidade de cal tinha uma linha diferente. No entanto, nós fomos em busca de um expoente que nos permitia, digamos, ter um resultado único aqui. Cada cor é uma quantidade de cal diferente e as várias porosidades a gente vê que nós temos um resultado único aqui. Tá? Isso aqui é interessante porque essa linha única pode nos permitir fazer dosagens depois. Vou dar exemplos mais adiante. Então, até aqui são as coisas comuns, com cimento primeiro, depois com cal. Aqui é um artigo mais recente, 2018, onde nós criamos um cimento diferente. Esse cimento, na verdade, ele é feito de vidro, de garrafas, ou seja, lá o vidro que a gente tiver, que é um material amorfo, tá? Com cal, e essa cal foi um resíduo. Na verdade, 2 resíduos nós acabamos produzindo um cimento. Tá? Aqui está a difratometria de raio-x que nós temos exclusivamente do vidro, que mostra que ele é amorfo. Aqui nós temos curvas de compactação com porcentagens diferentes de vidro, para mostrar como é que varia. Todo esse vidro colocado dentro de uma areia de Osório, que é uma areia uniforme que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Se nós pudermos, desculpe, vamos aqui voltar para cá. Se nós pudermos verificar aqui, nós fizemos essa areia com quantidades distintas de vidro, 10, 20, 30%, e densidades diferentes, ou pesos específicos aparentes secos diferentes, 18,5, 17,5, 16,5, 15,5, quantidades diferentes de cal, e os resultados foram esses aqui. Tá? A gente aproximou para uma linha única, tem uma certa variabilidade, mas foi o melhor que nós conseguimos, e o R quadrado deu 0,89. Nós fizemos o mesmo para um outro solo, isso aqui foi para 7 dias, um outro solo, tá? Um solo residual de arenito botucatu, que nós também temos aqui no Rio Grande do Sul, mas tem em São Paulo, em outros lugares aqui do Brasil, e a gente também conseguiu uma expressão única para este outro solo, com quantidades distintas de vidro, com quantidades distintas de cal e com 3 dry unit weights, que são pesos específicos aparentes secos distintos. Isso aqui foi publicado agora em 2018, tá? Também no Journal of Geotechnical and Environmental Engineering. Vamos para outra página que também mostra isso. Eu mostrei que naquele caso, naquela página, era uma relação entre o ETA, que nós chamamos de B e V. B vem de binder, que na verdade nesse caso é um material amorfo, o precursor, que é o vidro, junto com a cal, tá? Que é o elemento, digamos, que vai reagir com esse vidro e vai formar o chamado CSH, tá? Silicatos hidratados de cálcio, que é o que você tem no cimento Portland, só que a gente está produzindo isso aqui a partir de vidro e cal, que são 2 resíduos. A gente mostra aqui que a rigidez inicial medida através de um equipamento que a gente chama de Pundit, tá? Que são o equipamento ultrassônico, na verdade, que ele permite a gente obter a rigidez inicial dessa peça. Você tem uma relação única também, aqui para a areia, com 7 dias, e aqui para o solo residual de areia em Botucatu, com vidro e cal ambos. É interessante a gente também verificar se nós, aqui embaixo, tá, uma correlação entre a resistência à compressão simples e a rigidez inicial, está dando uma linha reta bastante boa aqui. Então, quer dizer, está mostrando que tem uma correlação entre esses valores, embora esse valor de rigidez tenha a ver com elasticidade e este aqui de resistência tenha a ver totalmente com plasticidade. Né? Mas ainda assim, empiricamente, a gente obtém esse tipo de relação. Aqui tem para um outro solo a mesma coisa. A gente fez estudos de durabilidade através de molhagem e secagem e conseguiu fazer uma relação entre a perda de massa acumulada, tá, e esse mesmo índice que nós desenvolvemos aqui. Tá? Aqui está mostrando para várias quantidades de vidro diferentes, várias quantidades de cal e várias densidades, nós temos essa curva única. Para a areia de Osório e esse aqui para o solo residual de areia de Botucatu. Aqui a gente pegou um caso específico, tá, uma amostra, e mostrou que fazendo a difratometria de raio-x, a gente vê a formação da tobermorita, que é o cristal que se forma. Digamos, antes você forma um gel, depois forma-se esse cristal, demonstrando que a cimentação realmente aconteceu, como aconteceria, digamos, se eu estivesse utilizando cimento Portland nesse caso. Aqui na sequência é um artigo publicado em 2012, na Geotechnique, tá, mostrando que, além da resistência, como nós temos aqui, de 2 solos diferentes, então a gente pegou a areia de Osório, que nós tínhamos tratado, e a gente fez um estudo também, juntamente com o professor Viana da Fonseca, lá na Universidade do Porto, em Portugal,
tá? E a Sarah Rios, que era aluna de doutorado do professor Viana, e eu era co-orientador, no caso, a gente conseguiu resultados, digamos, com uma equação também específica para esse material, mas uma equação única para um material, única para o outro. O que tem de novo aqui, além de ser dois materiais distintos, bem distintos, e dois continentes, com características bem distintas, essa areia de Osório é uniforme, então, enquanto que essa areia lá do Porto, ela é uma areia bem graduada, características bastante distintas, quantidades diferentes de cimento, dry unit weights, quer dizer, peso específico aparente seco diferente também, tá? A gente consegue para cada uma delas uma correlação bastante boa, e a gente conseguiu também para a rigidez inicial, tá? A rigidez cisariante inicial, o G0, tá? Só que nesse caso foi feito através de Bender Elements das amostras, tá? E a gente também conseguiu uma equação aqui específica para várias quantidades de cimento, para várias densidades, o peso específico aparente secos, uma equação única para a areia de Osório e uma outra também única para o solo residual do granito do Porto, aquele que foi publicado então em 2002 na Geotecnique, e vocês podem, através disso aqui, poder ver em mais detalhes. Aqui tem uma coisa bem especial, é um artigo de 2009 do Journal of Geotechnical and Environmental Engineering, que nós fizemos o seguinte, uma demonstração para que serve esse índice aqui. A gente mostrou aqui o seguinte, nós tínhamos um índice, que aqui pode ser chamado volume de vazios por volume de cimento, ou porosidade pelo teor volumétrico de cimento, que seria eta, C e V, tá, igual a 10, aqui, para uma tensão de confinamento de 400 kPa, a gente pode chegar nessa porosidade, dividido pelo teor volumétrico de cimento igual a 10, de duas formas diferentes nesse caso aqui. Num caso, uma amostra triaxial aqui que tinha um índice de vazios 0,7 e uma quantidade de cimento em peso de 8,6, e um outro triaxial que tinha um índice de vazio 0,8 e uma quantidade de cimento de 10,3. Ambos acabam tendo uma porosidade dividido pelo teor volumétrico de cimento de 10. E o que nós vemos aqui é que, ensaiando, através de ensaios triaxiais, nós vemos que nós temos as duas curvas, cada um é para um índice de vazios distinto, uma quantidade de cimento distinta, mas a porosidade dividida pelo teor volumétrico de cimento é 10, que é a mesma para os dois. A gente obtém curvas muito próximas. A gente tem isso para outras tensões de confinamento, também nesse artigo. Isso aqui está demonstrando, basicamente, que a curva toda, tensão-deformação para solos cimentados, é controlada a partir do índice de vazios para um determinado solo, nesse caso a areia de Osório, tá aí uma quantidade de cimento. É interessante a gente observar isso. Aqui em 2014, juntamente com os colegas, a gente criou uma metodologia para determinação da envoltória de ruptura de Mohr-Coulomb a partir de ensaios de compressão não confinada e de tração na compressão diametral. Também esse artigo aqui, publicado na Geotecnique em 2014, mostra isso, é uma coisa analiticamente simples, mas muito importante, porque isso aqui mostra que o ângulo de atrito deste solo cimentado, ele não depende, nesse caso específico, tá, nem da resistência à tração, nem da resistência à compressão. Mas esse epsilon aqui, que tem, ele é simplesmente a razão entre tração e compressão, que eu já tinha mostrado anteriormente, num artigo anterior, de que esse valor aqui é único para um tipo de solo e para um certo agente cimentante, indistintamente da quantidade de agente cimentante e da porosidade variando também que nós temos aí. Então, o ângulo de atrito era uma coisa que autores conseguiam, na prática, valores iguais, outros valores distintos, tá, com quantidade de cimento. Então, o que a gente mostra aqui é que o ângulo de atrito não varia com a porosidade e com o teor volumétrico de cimento. Tá, ele é único. Já o intercepto coesivo, esse sim, ele é função também dessa relação, que é o epsilon aqui, que é a tração por compressão, que é única, como eu disse, para cada solo, mas também para a mistura que eu fizer específica, eu tenho que ter a resistência à compressão simples, ou poderia também ser a tração, mas nesse caso tá a compressão simples, tá? E a coesão, ela é diretamente vinculada, então, a essa compressão simples multiplicado por um número que vai depender, então, do epsilon, que é a tração, dividido pela compressão nesse caso. Aqui mostrando alguns exemplos, a gente tem os ensaios, digamos, as envoltórias, semi-envoltórias de Mohr-Coulomb aqui, tá? E nós temos os resultados aqui dos triaxiais feitos, que são esse tracejado, e aquele que está o inteiro aqui utilizando essa relação que foi sugerida para o caso específico desse solo, que a gente estudou com cimento Portland e assim por diante. Aqui nós temos que o FI para todos os materiais, ele deveria ser em torno de quase 35 graus, e o intercepto coesivo, ele é 0,26, a razão, digamos, multiplicado pela tensão pela resistência à compressão simples, digamos, que eu teria
desse material que eu estou estudando especificamente. E aqui nós vemos, os dois casos, tá, com ETA CIV de 17, esse aqui de 10, tá, para uma certa areia, com tensões de confinamento entre 20 e 400 para as duas, que os resultados da envoltória de ruptura que realmente foi obtida a partir de triaxiais e aquela envoltória que foi obtida pela razão entre tração e compressão, tração na compressão diametral e compressão simples, que eu disse é única para um certo solo, um cimento, tá, nós conseguimos obter valores muito próximos. Então, nós podemos ter o acesso, pelo menos numa primeira instância, isso aqui foi publicado por mim na Engineering Geology, numa primeira instância, nesse caso só para cimento, tá? No artigo anterior que eu mostrei na versão anterior, aquilo era para cal, também existe a mesma coisa. Tá? Uma outra coisa que é importante chamar a atenção, a gente também pôde mostrar a partir desse conhecimento, tá? E entrando numa coisa que é mais recente e que os engenheiros não estão muito acostumados, eu me coloco dentro disso, por isso eu trabalhei com outras pessoas com um know-how diferente, embora fossem engenheiros, outros com outros backgrounds, mas a gente verificou, e aqui está a forma de demonstrar, tá, que do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade, se você tiver que, para chegar numa certa densidade e uma certa resistência, você pode densificar mais um solo, compactando ele mais, ou aplicando energias superiores, próprio modificado, ou então colocando mais cimento. A gente mostra aqui nesse estudo, tá, através desse gráfico de teia, aqui no caso, que, por exemplo, duas coisas específicas, o aquecimento global e a energia que você vai despender, eles são maiores para o caso que você usa cimento Portland, por causa, digamos, de toda a energia que é gasta na queima, na trituração e assim por diante. Isso aí, e se você compactar simplesmente mais para ganhar uma certa resistência, você viesse a compactar mais e manter uma quantidade menor de cimento, do ponto de vista ambiental, você estaria nesse verde aqui, ó, que o gasto é 1 contra o dobro daquele gasto aqui e o dobro do gasto desse 1 aqui também, se você compactar menos e colocar mais cimento para chegar no mesmo resultado. Vocês encontram no Journal of Cleaner Production isso aqui. Aqui outra coisa interessante que é, você tem formas de querer acelerar e obter a curto espaço de tempo a resistência de determinadas misturas. Um solo com cal, por exemplo. Se você fizer uma mistura de um solo com cal aqui, deixar 28 dias sem nenhum aditivo solo, cal, você chega aqui entre 2 e 2,3 megapascal em 28 dias. Aqui a gente demonstrou que se você adicionar determinados outros tipos de aditivos, como, por exemplo, tá, carbonato de sódio, cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, né, óxido de magnésio, permanganato de potássio, e a referência só a cinza de termoelétricas, as zonas de cal, você está aqui com as cinzas termoelétricas. Aqui, se você fizer para o melhor deles, que é colocar mais barato também, cloreto de sódio, sal, você tem, botando 0,5% em peso de sal, você chega, nos mesmos 28 dias, a 8,5 megapascal. Com 1% você chega a 10,5 megapascal, e depois já não aumenta mais. Então, são pequenas quantidades que elas, digamos, estão dando um aumento da resistência. Mas será que esse aumento de resistência é devido ao quê? Está formando novos minerais? Está fazendo alguma coisa? A resposta dessa questão que foi colocada em 2016, foi publicada na Geotechnics Letters, vem na próxima aqui. Isso aqui foi publicado agora no mês de dezembro de 2019, na Canadian Geotechnical Journal. Isso aqui é um exemplo, falando também de resistência normalizada. A gente mostra que, por exemplo, se você trabalhar com uma cinza volante, tá, e o cal de carbureto, os dois resíduos, na verdade, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem aqui, com o tempo de cura e essa resistência normalizada, só sem nenhum aditivo, só esses dois, a cinza volante e a cal, você tem esse aumento aqui com o tempo. Se você botar 1% de cloreto de sódio, por exemplo, por um tempo aqui de 3 dias, depois de 7 dias e assim por diante, você tem resistências normalizadas muito superiores. Mas você vê que, com o passar do tempo, ela vai chegar no mesmo resultado. Então, isso aqui está mostrando que o cloreto de sódio, tá, ele não é, na verdade, algo que vai formar novas matrizes cimentícias ou novos minerais aí dentro. Mas sim, ele é um catalisador com uma temperatura. O que é um catalisador, só para lembrar? É um acelerador da química que está se formando ali dentro, tá? Das reações químicas,
o cloreto de sódio é um acelerador para essas misturas que a gente tem aqui. Isso foi um grande achado, digamos que foi publicado agora em dezembro de 2019, como vocês podem procurar na Canadian para ter mais detalhes. Aqui um outro exemplo também, agora resíduos completamente, resíduos, a gente pegou um resíduo chamado Reclaimed Asphalt Pavement, que é o pavement, que é o fresado, a gente chama no Brasil, tá? Que ele é removido na parte superior, por exemplo, quando você vai fazer um recapeamento de alguma coisa, que você retira uma parte, isso aí normalmente era jogado fora. Já faz algum tempo que não se faz mais isso, mas então nós estamos estudando como é que a gente poderia utilizar esse material assim, como base desse próprio um pavimento nas proximidades, ou mesmo se eu fosse querer arrumar um pavimento em um local. A gente adicionou um certo pó de pedra da pedreira que tinha nas proximidades, onde era retirada a brita, tá, para você ter uma granulometria um pouco melhor, porque senão você tinha só material muito grosseiro. E de certas quantidades distintas de cimento Portland. Nós fizemos um estudo, tá, do módulo dinâmico, porque este material, como você tinha, quando você tira o fresado, nesse caso, você tinha 5% de cimento asfáltico, né? O cimento asfáltico é função da temperatura que você se encontra, e também ele vai variar, digamos, se você fizer carregamento cíclico, tá, com a frequência do carregamento. A gente conseguiu provar nesse artigo que foi publicado em 2018, no Road Materials and Pavement Design, que você tem uma equação única que estabelece o E aqui, que é o módulo dinâmico, tá, como função do eta C e V, como nós temos aqui, mas também da temperatura que você tem e da frequência. A gente conseguiu um resultado, uma equação única para mostrar isso aqui. É a primeira vez também que alguém fez isso para esse tipo de material que tem características viscosas. Aqui, esse exemplo aqui, por exemplo, é um exemplo do módulo dinâmico para 37 graus Celsius de temperatura, que está sendo feito o teste, e uma frequência de 10 Hz. A gente tem uma equação, digamos aqui, mas a gente conseguiu a equação para cada um dos estudos, para temperaturas diferentes e para frequências diferentes. E a gente acabou tendo essa curva única aqui. Aqui é só uma demonstração de um artigo publicado em 2017 no Journal of Materials in Civil Engineering, tá, que você pode utilizar a dosagem de solo-cimento, e nesse caso a gente pegou 4 para areias, 4 areias, tá? Algumas artificiais, como que é uma areia produzida através de resíduo de ágata, polimento de ágata, tá? Você tem aqui uma segunda areia feita do próprio basalto, quando você está querendo fazer brita, você tem o pó de pedra, que nós chamaríamos. Nós também utilizamos o solo residual do granito do Porto e aquela areia de Osório. Então nós vemos uma coisa aqui. Aqui tem fotografias, tá, dos materiais que demonstram ser cada um deles completamente diferentes. Na verdade, aqui nós temos um com uma certa angularidade, outro com uma rugosidade maior, outro arredondado, outro que tem feldspato junto com quartzo e outras coisas assim, com características bem distintas. O que é interessante ver, nesse caso aqui, a gente fez resultados, teve resultados de resistência à compressão simples e de tração, tá? Tudo isso está nesse mesmo artigo. Tá? A gente plotou aqui esses resultados para essas areias, que não tinham finos dentro, algumas artificiais, outras realmente existentes, tá? Todas elas areias, e a gente fez ensaios de compressão e tração. Aqui estão só alguns deles mostrados, o granito do Porto, areia de Osório para 7 dias, utilizando um cimento Portland de alta resistência inicial, que na STM é PC3. Aqui a gente também utilizou o cimento Portland 1, aqui foram os resultados de tração, os outros são de compressão. Cada um tem um formato, tem uma curva específica. O interessante de ver é que essas curvas, elas têm os expoentes externos muito parecidos. A gente forçou um expoente único. E daí nós botamos todos os resultados que a gente tinha desses 4 materiais. E a gente obteve aqui, ó, normalizando, tem uma forma de normalização que vocês podem ver nesse artigo aqui, uma equação única. Tá? Aqui está dizendo, em outras palavras, que essa equação aqui, ó, tanto para tração quanto compressão, é uma única. Se você tiver um ponto aqui, se você vier a partir de agora fazer um ponto, eu posso lhe dizer, em areias, você testa um ponto e você pode obter a variabilidade dessa areia com a porosidade e o teor volumétrico de cimento. E eu vou comprovar isso para vocês agora aqui. Eu peguei resultados que eu encontrei na literatura, tá? Aqui, por exemplo, uma areia carbonática do norte-oeste da Austrália, junto com um cimento tipo gypsum, que é do Wang Yinhai, 98, eu peguei um dado, que era esse ponto aqui. Com esse ponto aqui, e utilizando a equação anterior, eu obtive essa curva. Esses outros pontos que são colocados aqui, todos eles são pontos experimentais.
demonstrando que essa curva obtida a partir de um ponto só, ela produz um excelente resultado. Aqui tem para um outro material, desculpe, é o mesmo material, só que este aqui era para compressão, esse aqui para tração. Então, para tração, tinha um valor que também a gente pode conseguir. Aqui tem para uma areia de Monte Rey, uns ensaios que foram feitos pelo Clough et al. Em 1981. Pegando um ponto, a gente pode obter a equação inteira através daquela equação que foi mostrada anteriormente, substituindo um ponto aqui, a gente pode obter isso. Isso aqui não era para areia. Agora eu peguei solos finos, argilas, incluindo, até é bom chamar a atenção, assim, a argila de Londres aqui, tinha um dos colegas meus aqui desse artigo, é professor da University College London, ele pegou a London Clay, botou quantidades diferentes de cimento, densidades diferentes e obteve uma curva, digamos, para resistência à compressão simples, para que está aqui no meio. Aqui tem outros solos, tem alguns solos aqui, como, por exemplo, esses solos dispersivos são do Paraguai, esse aqui é o solo de Lauderene do Botucatu, esse aqui é um outro solo residual aqui do Rio Grande do Sul, aqui é uma argila, que na verdade ela é caolinítica, basicamente, que nós temos aqui, um solo siltoso, que a gente tem também com umidades diferentes. Bom, nós temos aqui tempos de cura diferentes, teores de umidade diferentes, temos a London Clay, temos uma argila orgânica, cada um está dando isso. Se nós normalizarmos isso, e a normalização é dividir a curva inteira para a Congresso Azul por um valor que a gente escolher do eta CIV, onde ele bater aqui, a gente divide toda a curva por aquele ponto. Se a gente fizer isso, todas essas curvas aqui, elas acabam aqui, ó, nessa curva única também, muito próximo disso, com E quadrado de 0,91, e essa aqui é a equação, tá, para um valor de eta CIV de 30 aqui. Tá, esse artigo, então, mostra, foi publicado na Soils Informations, que todos os solos finos têm uma equação única, enquanto que todas as areias naquele artigo anterior, tá, eles têm também uma equação única. No caso, a areia, independentemente da rugosidade da areia, do formato do grão e tudo assim, você tem uma equação única. A única coisa que vai variar é um escalar que você vai ter na frente. Tá? Isso não independe, então, do tempo de cura, do gama, da quantidade de cimento, do teor de umidade, isso tudo é um formato único de qualquer jeito. A gente, para comprovar, pegamos aquela curva anterior e utilizamos aqui, no caso, primeiro um resíduo de ouro, por exemplo, a gente botou cimento, fez ensaio de conversão simples. Aqui nós pegamos uma cinza com cimento, pegando um ponto só, esse aqui em cima e esse aqui, a gente pode obter a curva através da equação anterior, e todos esses outros pontos são só para corroborar que aquela curva que nós obtivemos é bastante próxima daquilo que nós conseguiríamos se nós fizéssemos todos os ensaios. Como eu disse para vocês, você, a partir de agora, fazendo um ensaio, na verdade a gente acaba repetindo 2 ou 3 iguais para ter um bom valor médio, digamos, mas a gente consegue reproduzir a curva inteira, onde nós temos a variação do índice de vazios, da quantidade de cimento e de tudo mais. Aqui a gente fez isso no campo também, tá? Com compactação, depois a gente retirou camadas, isso aqui vai ser publicado agora em 2020 na Canadian Geotechnical Journal, tá? Mas ela já está disponível com esse DOI aqui, só não está editado, mas está lá o artigo, tá? Vocês podem ler também, bastante interessante. Tá? O que é interessante, a gente coletou amostras daqui do campo e a gente acabou fazendo, tanto no campo, primeiro no campo, a gente mostrou uma coisa aqui, fazendo a compactação no campo, tá? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, tá? De um solo específico com cal, a gente, então, pelo número de passadas que estava dando, tá? Versus, nesse caso, nós estávamos medindo depois o peso específico aparente seco, para 6, 4 e 8% de cal. Não houve praticamente uma variação dessa curva com a quantidade de cal. É muito próximo. Isso aqui tem umas pessoas que dizem que é diferente, nós obtivemos isso aqui, que foi bastante interessante. Tá? Mas não é isso o grande negócio. O grande negócio é que pela primeira vez, a gente, depois de misturar no campo tudo, a gente coletou amostras com gamas diferentes, com densidades diferentes, que tinham sido compactadas de forma diferente, colocadas as quantidades de cal diferentes também, e a gente obteve, a partir dessas amostras de campo, para cerca de 180 dias de cura, uma curva aqui. O formato dessa curva que a gente pode ver, ó, eta é a porosidade, LV é o teor volumétrico de cal, esse 0,12 é um valor que a gente descobriu, ele é em torno de 0,10, em média, nesse caso 0,12, e um expoente externo único em torno de 3, nesse caso aqui, ele demonstra que essas amostras que nós temos aqui, ó, foram moldadas em laboratório entre
7 e 90 dias, elas têm formatos que são muito bons e parecidos com essa de campo. Quer dizer que aquilo que a gente faz em laboratório pode ser reproduzido no campo, desde que a gente faça uma boa mistura. Isso é interessantíssimo. Aqui, alguns casos, simplesmente para colocar, um artigo de 2009 ainda, tá, misturas que a gente fez no campo, compactou e fez ensaios de placa, mostrando que tinha um solo não muito bom embaixo, ele era dútil, pouco resistente, e a gente colocou uma camada, digamos assim, que a gente tirou amostras, que ela solo cimento, que ela é bastante rígida e depois tem um comportamento frágil, ao contrário desse outro aqui. E a gente carregou com placas de dimensões diferentes. Nós temos aqui carga versus deslocamento. O mais interessante é que, além disso, a gente fez análises numéricas para cada um dos casos, mostrando que as formas de rupturas que tinham, todas elas começavam nessa porção vermelha aqui por trincas de tração. Aqui, isso aqui é a metade da placa, nessa posição aqui, então a gente está tendo metade. A trinca de tração para placas que são relativamente, para solos tratados, que são relativamente esbeltos em relação ao diâmetro da placa, ela começa com trincas de tração no canto aqui, ó, exatamente, onde termina a placa, no meio, onde a gente vê onde houve a ruptura por funcionamento. Desculpe. Nesse outro caso aqui, o início se dá, segundo a análise numérica, bem no meio, que é o que a gente vê aqui, ó. Aqui se deu o início, tá? Sendo que aqui a parte cimentada, embaixo era o próprio solo natural, que era mais deformado. Então você acaba tendo resistências maiores, mas a gente descobriu aqui numericamente, comprovou no campo, quando a gente cortou pela metade, vê que isso aqui estava intacto, enquanto que essa aqui tinha fissuras aqui, que elas não chegavam até aqui em cima, mas era aqui que iniciava. A ruptura final se dá aqui de um jeito e a outra lateral aqui também, mas o início da ruptura se dá por trincas de tração. Então a gente compreendeu, inclusive, para poder fazer depois um projeto em relação a isso. Aqui mostrando, como eu estava dizendo, tá, uma forma de representar a pressão que está sendo aplicada, dividido pelo deslocamento, dividido pelo diâmetro da placa. Isso aqui é uma forma de normalizar. Para cada H sobre D, nós teríamos um resultado, tá? E com o aumento do H sobre D, nós temos resultados maiores, onde o H é a espessura da camada tratada e o D é o diâmetro da placa. Aqui a gente mostra numericamente, para que a gente consegue também uma normalização desses resultados. E aqui tem um artigo bem mais recente, ele foi publicado agora em meados de 2019, no Journal of Geotechnical and Environmental Engineering, tá? Dizendo que nós temos uma outra variável que nós não tínhamos estudado até antes, que é a dimensão da área tratada. Se nós temos dimensões pequenas ou maiores, nós vamos ter casos onde as formas de ruptura também vão ser diferentes. A forma de ruptura de uma placa, digamos, com uma certa espessura e ela não muito grande, é por puncionamento da camada tratada. Ela crava dentro do solo, enquanto que nessas placas maiores você tem a ruptura da camada tratada, como a gente já tinha visto em 2009. Então não é sempre que você tem a ruptura da camada tratada, depende da dimensão, da espessura e da própria dimensão que é tratada. Isso é interessante, vocês podem ler isso mais nesse artigo. Aqui foi um artigo que foi publicado durante um pouco depois, quando eu retornei de um pós-doc que eu fiz na Universidade de Western Australia, onde eu trabalhei com centrífuga, junto com o professor Barry Lehan, o professor Richards, que estava visitando de Southampton, e aqui o Mike Ratley, que era também de Southampton. Nós fizemos junto um artigo, eu dei a ideia, digamos assim, de se você fizesse uma escavação para colocar possivelmente uma base aqui de uma torre de transmissão de energia, ao invés de fazer o reaterro, aqui o backfill, tá, simplesmente com areia, que era o caso, por que não botar uma certa quantidade de cimento? E a gente mostrou através desses ensaios de centrífuga, uma drum centrifuge aqui, e a gente acabou ganhando um prêmio do Instituto dos Engenheiros Civis do Reino Unido, tá, por uma contribuição à literatura da engenharia civil, digamos, através desse artigo, onde a gente mostra que você pode aqui, ó, aqui se você tivesse só areia, teria uma certa resistência normalizada. Se você botar 1%, 3% ou 5% de cimento, você tem um aumento bastante razoável aqui, ó. Por exemplo, sem cimento tinha 50, e com 5% de cimento dessa camada aqui, você tem 250. É 5 vezes a capacidade de suporte de arrancamento, cara. Bastante interessante isso. Só que a gente tinha feito isso através de centrífuga. Quando eu voltei para o Brasil, juntamente com um aluno de doutorado, o Hoover, tá, aí com o apoio do professor Schneider, a gente fez também isso em verdadeira grandeza no campo. Tá? Mostrou também que aquilo que a gente tinha visto na centrífuga, só que agora em escala real, com arrancamento, a gente demonstrou como é que acontecia isso.
bastante interessante, que a gente variou, inclusive, a espessura da camada tratada que estava sendo arrancada, e nós vimos como é que eram os mecanismos de ruptura para cada um dos casos. Também foi publicado em 2013 nesse Journal Geotechnical and Environmental Engineering. Aqui eu vou mostrar para vocês um caso onde se aplicou também o solo cimentado, tá, em estacas com carregamento lateral. Vocês veem aqui, ó, uma vista superior, tá, aqui teria a estaca. A gente fez um tratamento que, se a gente fizesse um corte, a gente olharia aqui, ó, só na parte superior do tratamento ao redor aqui. Tá? Na parte em corte, a gente vê que ao redor dos casos, a gente carregava uma estaca contra a outra, tá, para ver o que estava acontecendo. E eu vou dizer para vocês, aumenta muito a capacidade de suporte a cargas horizontais, esse tratamento no topo das estacas. Obviamente, como a gente mostra nesse artigo, tem um outro artigo também, tá, que não é tão completo quanto esse. Esse foi publicado na Soils and Foundations em 2017, o outro em 2015 na Journal Geotechnical and Environmental Engineering. Tá? Aquele era só para estacas curtas, aqui é para curtas e longas, e a gente mostra, além disso, olha aqui, o perfil, tá? Mostrava um solo relativamente uniforme, pelo menos nos primeiros metros. Tá? E deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Ó. Esse aqui são as duas estacas sem nenhum tratamento. Tá? E a gente vê a reprodutibilidade dos resultados, uma carregada contra a outra, que elas chegam no máximo até 60 kN de carga horizontal, quando já tem deformações muito grandes. Aqui nós temos uma estaca aqui na parte superior, igual à anterior, de 40 de diâmetro e 8 metros de comprimento. Estacas longas, mas nessa aqui nós tínhamos 1,2 metros de diâmetro tratado ao redor da estaca, tá? De 40 para 1,2 metros, e uma profundidade de entre o topo até 1,6 metros. Isso aqui aumentou a carga, tá, de 60 para 200 aqui a carga horizontal, que é um aumento de mais de 3 vezes, bastante expressivo. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E qualquer tipo de contato, eu quero agradecer, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui, teria paciência de ouvir até aqui. Qualquer tipo de dúvida ou algum contato que vocês tenham interesse em saber mais, ou se vocês tenham interesse de fazer um mestrado, um doutorado, tá, em áreas correlatas com isso, novos materiais, aplicação deles para melhoramento de solos, para as mais variadas aplicações, para fundações, para aterros, para pavimentos, o que for o caso, vocês podem contactar através desse e-mail, consul@words.br. Tá? Isso aqui é uma expressão da minha universidade, onde eu fiz, em Montreal, no Canadá. Ela dizia, conhecimento, deixe ele florescer. Ele vai formar, tá? Vai dar forma ao seu futuro. Eu realmente acredito nessa expressão. Tá? Quanto mais você souber, você sabe também o quanto pouco você sabe. Mas você vai aprendendo e desenvolvendo as coisas que possibilitam você, digamos, se tornar uma pessoa diferenciada para resolver problemas também, não aqueles problemas do dia a dia, mas problemas bem mais complicados do que esses. Tá? A gente está querendo passar esse tipo de experiência para vocês, tá? A experiência que se tem aqui. Tá? Agradeço. Obrigado.